Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá muito quente, galera. Se hidratem, se cuidem. E vamos de mais uma biologice com os 3 elementos. Camilinha, hoje escolhemos mais um tema de ecologia que a gente adora. Opa! Falaremos de camuflagem. Camuflagem. Como animais se confundem com o fundo. Querido, você sabe por que eu gosto? É um enfoque evolutivo também, né? Gosto desse tema. Por que você gosta desse tema? Eu vou perguntar para os meus amigos. Pergunte para seus amigos Carlos Ruas e Pirula. Ruas e Pirula, amigos de montão, que me conhecem há muitos anos e que já me ouviram contar essas histórias, acho que dezenas de vezes. Vocês sabem com que eu trabalhava quando eu fazia pesquisa? Não. Com besouros. Não, com quem? Não, com que? Não, é com que mesmo, não com quem. Não. Ele falou besouro. Eu trabalhava com o Jorge, com o Fernando e com o Marcelo. Isso. O problema é que eu ficava batendo na lâmpada, né? Porra, vamos trabalhar aqui. Meu Deus. Não, acadêmico, gente. Todo mundo se conhece. Então também não é tão sem noção falar com quem você trabalha, porque com certeza, se você está no meio de pesquisadores e você falar sobre outros pesquisadores, com certeza esse grupinho vai saber de quem você está falando. Todo mundo se conhece, não importa de onde seja. Qual que era o nome? Você não falou o nome. Tá. Não, ela trabalhava com Trabalhava besouros. com besouros e a interação de defesa das plantas com os besouros, né? Ou seja, a planta se defendendo do besouro e o besouro comendo a plantinha, não era isso? Exato. Pantanal. Mas é que De uma maruá. Mas é que não. Achar o velho do Rio. E o velho do Rio. O velho do Rio saía lá de... Meu Deus, deixa eu Volta pro Rio. Tá bom, agora vem. Querido, com que eu trabalhava? Você trabalhava com um grupo de besouros chamado Cassidine e com as interações amo os besouro tartaruga. desse besouro com uma planta chamada... esqueci o nome agora. Não esqueça. Não, o nome da planta eu esqueci, mas eu lembro de toda a diferença história entre da a cama e planta. o sofá é bem Qual grande. o nome da planta é... Vai. Não vou lembrar qual que é, Camila. Hipomeia. Hipomeia carnea fistulosa. Hipomeia é o gênero da batata doce e tal. A gente encontra muito ela na cidade, assim, é uma florzinha parecida com essa e roxinha. E uma curiosidade que as batatas de verdade são desse gênero, né, Hipomeia, da família Convolvulaceae. A batata inglesa é de outro gênero, de outra família, a família Solanaceae, que é o táxon irmão de Convolvulaceae, que é Solanaceae. E Hipomeia tem muitos usos, assim, até medicinais mesmo. Inclusive essa espécie, eles falam sobre a subespécie também, né? Ela tem uma toxicidade contra ruminantes e muito legal estudar os mecanismos de defesa dela justamente por isso. Tá bom. Mas, ó, Tem subespécie? Hipomeia, a espécie Hipomeia carnea, subespécie fistulosa, porque ela tem uma fístula. Isso é amor. Bem. Isso E é as outras Hipomeia carnea não tem fístula. tem a carne Ah, tá. e a carne fistulosa. Mas eu vou. Não tem fístula? E me falam Na literatura tem esse debate, né, sobre a divisão da espécie, porque sugeriam antes de separar em duas espécies. Seria a Hipomeia fistulosa e Hipomeia carne. E por conta dessas diferenças morfológicas, elas têm algumas diferenças no indumento, que é os tricomas, que são aqueles pelinhos que ficam na superfície de alguns órgãos, né? E por questões ecológicas também, porque uma delas é de ambiente alagado, eu acho que é a subespécie carnea, e a fistulosa é de ambiente terrestre, alguma coisa assim. Mas é muito interessante esse debate, mas chegaram à conclusão que elas são a mesma espécie, só subespécies diferentes mesmo.
porque elas são muito próximas, falando do parentesco delas. Né? Uma coisa. E o gênero okay? Carlos Ruas Fistulosa. Ele fez a cirurgia e não é fistulosa mais. Mas ele foi Carlos Ruas Fistulosa. Ele mudou de grupo taxonômico. Fistulosa é tua mãe. Mudou de grupo taxonômico. Chegou a Caneta. Vai chamar de fistulosa. Mas você não era fistuloso? Fistuloso eu? É. Nunca fui fistuloso. Lógico que foi. Você fez até uma cirurgia pra fechar sua fístula. Eu fiz cirurgia pra... Você tá abrindo intimidades aqui. Eu não fechei nem abri nenhuma fístula, não. O que é isso? Você não fez uma cirurgia, você contou em live. O que é uma fístula? Você não tinha uma fístula? Eu tinha um segundo cu. Isso, a planta tem o segundo cu. Muito bem, Ruas. É uma finesse. É uma finesse. Eu tive um cisto. Por que eu comecei esse assunto assim, senhor? Eu tive um cisto. Não, agora deixa eu explicar. Aquele cerimônia do segundo cu. A pessoa não viesse falar oi. Eles mudaram de assunto. Como assim? Agora eu quero saber não de camuflagem, eu quero saber do segundo cu do Ruas. Não, é só pra dar um contexto. Realmente, para o assunto. Fístula é uma fissura. Uma fissura. Que eu saiba. Eu tive um cisto pilomidal, que é um cisto ali na altura do cóccix. E eu tive que retirar. E esse cisto formava uma fístula, formava um buraquinho. Fístula é buraquinho. Isso. Em geral é um canalzinho. Canalzinho, na verdade. Aí você tem um buraquinho e você tem um canal. Eu fechei a fístula. Você fez uma cirurgia para fechar a sua fístula. Agora eu entendi o que é fístula. Então você é o Carlos Ruas ex-fistulosa. Ex-fistulosa. Porque você tinha uma fístula e agora você não tem mais. Esses programas no YouTube, né? Ex-pastor. Vamos entrevistar um ex-ateu. Ex-fistuloso, sei lá. Não, desculpa. Ex-fistuloso. Eu sou um ex-fistuloso, gente. Estou aqui para falar minha experiência. Bicúbico. Bicúbico. E aí, voltando... A planta fechou a fístula também. Não, a planta tem... Não, gente, calma. A linha era totalmente diferente. Você tinha feito uma pergunta. E aí você trabalhava com a interação, como o Pirula definiu bem, com as defesas da planta contra o besouro, e daí depois, com esse grupo de besouros, depois você expandiu para a defesa dos besouros contra seus predadores. Gênero e espécie do besouro. O besouro... Então, ela trabalhava com um grupo de besouros, na verdade, chamado Cassidine. Eram 3. Eram 3 espécies, eu não vou lembrar das 3 espécies. Na nomenclatura científica não, taxonômica, existem diversos códigos de nomenclatura, depende do grupo. E aí, diferentes, não diversos, não existem tantos. E aí os principais, né, são o botânico e o zoológico. Não sei qual a palavra certa. E nas regras do código de nomenclatura, depende do INE aí que eles estão terminando, mas creio eu que Cassidine seja NAE. Então, Cassidine é uma subfamília. Na regra, o que termina com NAE é uma subfamília quando se fala de animal. Então, só para contextualizar aí que Cassidine é uma subfamília. Desculpe, não lembro. Opa! Mas assim, toda essa ideia é que quando eu comecei a trabalhar com essas interações para entender defesas de plantas e insetos, lá no mestrado, a primeira coisa que eu fui ver, e aí é engraçado porque quando vai falar de estudo de coloração dos animais, meio que eu fiz o mesmo caminho que a ciência fez. Primeiro eu comecei com as cores, com os animais mais chamativos, com as cores mais vibrantes, com os organismos mais conspícuos. Então eu comecei com uma borboleta, né, que ela é toda conspícua, mas a lagarta dela também é conspícua, que ela tem uma coloração de alerta. Você tem que explicar o que é conspícuo. Né? Conspícuo é o que eu estava falando, eu vim nessa linha, chamativo, é mais a ideia de ser chamativo, de chamar a atenção. Então é conspícuo e o contrário é inconspícuo, que daí não chama tanta atenção. Discreto. Aí... e daí, quando eu trabalhei com essa borboleta, eu queria ver se ela... Mas geralmente essas colorações são de alerta. O aposematismo é basicamente isso. Quando
a seleção natural seleciona, né, indivíduos, e aí, posteriormente, né, que viram espécies, whatever. Com essas cores chamativas, é para alertar um predador, geralmente, outros animais, que ele tem algum perigo. E aí existem vários tipos de coloração. Muitas vezes eles têm essa coloração aí chamativa, geralmente cores vermelho forte, azul forte, amarelo. Muitos deles fazem isso porque eles realmente são venenosos, impalatáveis, ou isso acaba sendo usado para ser essa defesa, mas eles não possuem nada, né? É o curso aí da evolução, né? Acaba sendo selecionado, eles se tornam mais aptos, que a gente fala, né? Que eles passam a se reproduzir mais, justamente por essa facilidade de sobrevivência aí. E aí entrei numa viagem. Ela era aposemática, se ela tinha, além dessa coloração conspícua, chamativa, se ela tinha defesa química, se ela era tóxica ou impalatável. Mas daí, quando eu fui para o doutorado, eu não tinha a ideia de que eu ia, talvez, trabalhar com camuflagem. Mas essa eu vou deixar para o finalzinho. Acho que seria legal agora a gente falar que a ciência também fez isso. Primeiro eles foram olhar para coisas muito chamativas, para cores muito vibrantes, e depois eles caminharam e começaram a se interessar por organismos que não eram tão atraentes. E até é legal que o vô do Darwin, ele fala, gente, parece que esses animais que usam essa coloração mais discreta, eles estão fazendo isso para se proteger, seja de predadores ou para até usar isso para caçar, né? Para não chamar a atenção da presa. Quando a gente vai lá para o Darwin até fala. É muito legal isso, né? Que é uma geração aí de pesquisadores. O vô do Darwin, ele era médico. Os homens aí da família tinham esse histórico, né, de medicina. E aí ele também fez aí umas pesquisas, ele publicou sobre um pouco assim da visão evolucionista. Ele falou sobre muita coisa, inclusive ele criava contos, poemas com plantas, e eram coisas eróticas. Ou seja, ele escrevia tipo um pornozão com musgo. Ele era muito doido. Mas ele foi um grande nome aí na história no histórico do pensamento, da construção do pensamento evolutivo. Falar, tem isso, mas vou deixar isso para quem? Deixa para depois. Deixa para depois. Então o vô do Darwin foi mais... Erasmo, né? O Erasmus. Mas eu tenho uma coisa para falar antes da gente entrar em camuflagem. Você sabe que o vô do Darwin chamava Erasmus e o Darwin chamava Charles Robert, né? Então, quer dizer, a dupla Roberto e Erasmo é desde essa época. Antiga. Então. Pirulinha, Carlos Ua, você sabe o que é vibrante? O Darwin também chegou a cursar medicina, eu acho. Mas ele ficou pouco tempo, que não era exatamente o que ele queria. E aí ele se formou lá em alguma coisa para ser padre, monge, eu não lembro exatamente o que era. E daí, nisso, ele conheceu o cara que indicou ele para ir para a viagem lá do Beagle. E aí mudou a história dele. E uma curiosidade, o Darwin era mais geólogo do que biólogo. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. E vai continuar, hein, essa história aqui.